eu sou a Teacher Eduarda e o assunto de hoje são os verbos irregulares mais comuns. Além deles, a gente também vai ver algumas outras palavrinhas que a gente usa para formar frases no Present Perfect. Claro, daí tanto com os regulares quanto os irregulares. Mas o grande assunto da aula também vai ser, como é que a gente pode ver essa terceira coluna, o particípio, de uma maneira um pouquinho diferente. Vamos agrupar os verbos, vamos ver que tem algumas regularidadezinhas ali. Então, antes da gente entrar no vídeo, não esquece de se inscrever aqui no canal, dá um like no vídeo, comenta, se ficou com alguma dúvida ainda, tem alguma pergunta, comenta que a gente responde no próximo vídeo, dá um like lá na página do Facebook, segue a gente no Instagram também, bem importante. Então, vamos ao assunto de hoje. A gente vai começar falando do been e do gone, que ali no outro vídeo de verbos irregulares eu comentei assim brevemente deles, mas não disse qual era a diferença. Então a gente tem dois exemplos aqui. I've been to London before e you have gone to the supermarket. Então, eu fui para Londres antes e tu foi ao supermercado. Então a gente tem dois, ir aqui. Esse é o verbo ser, é o verbo to be, mas nessa frase a gente usa essa questão de, pode dizer também, eu estive em Londres. Daí a gente consegue diferenciar um pouquinho mais. Mas então, qual é a grande diferença do been e do gone? Que isso também é assunto de vários livros didáticos, Vamos diferenciar o been e o gone. Porque a gente tem a mania de dizer, eu fui, para tal lugar já. Eu já fui para tal lugar. Qual é a diferença? Eu fui para Londres, mas eu tô aqui. Tô gravando no aula D. Eu já voltei. Então, a gente sempre vai usar o been quando a gente for falar que uma pessoa foi alguma vez na vida e já voltou. Quando ela está presente ali, já está aqui de volta, a gente vai usar o been. Se eu digo, tu foste ao supermercado, minha mãe foi ao supermercado. Foi, mas ainda não voltou. Ela foi ao supermercado, mas ainda não está de volta. Eu posso dizer, she's been to the supermarket. Ela foi no supermercado, mas daí ela já voltou. Então, a gente vai prestar atenção, É essa a diferença do been e do gone. Com os verbos irregulares, a gente, vai ter esses dois. E, lembrando também do for e do since, do ever e do never, a gente pode usar eles com os verbos irregulares exatamente da mesma maneira que a gente viu lá no vídeo dos verbos regulares. Só não vou repetir tudo aqui, porque a gente tem mais conteúdo para ver hoje, certo? Então vamos lá. Agora a gente vai ver os 4 que são bem importantes para o Present Perfect. Lembrando também que eles podem ser usados com os regulares e com os irregulares. A gente vai ter o already, o just, o still e o yet. E eles normalmente aparecem todos juntos. Provavelmente vai ter exercícios que vai ter assim, que tem que escolher um dos 4, dependendo da frase. E a gente olha e dá aquele pânico, mas, vamos se acalmar, vamos ver exatamente então o que é cada um, como é que a gente usa. O already, ele é o já. Ou seja, algo com alguns sentidos. Ou seja, algo aconteceu antes do previsto ou a gente vai dar uma ênfase na ação. Por exemplo, eu já terminei meu tema. Quando a gente diz assim, normalmente significa que aconteceu antes do que a outra pessoa, que a gente mesmo estava esperando. Já terminei isso. Tá terminado. Por exemplo, vocês veem aqui que é um verbo regular. Poderia ser usado com verbo irregular também. Então, olha o que é importante. O posicionamento deles na frase. Isso já diz muito. Olha aqui. Ele está entre o auxiliar e o verbo. Ele não pode vir depois do verbo, ele não pode vir antes. Ele tem que estar exatamente entre o auxiliar e o verbo principal. Quando a gente for fazer perguntas, ele vai estar entre o sujeito e o verbo. Claro, porque o auxiliar faz o quê? Ele vai para o início da frase. Daí o auxiliar e o sujeito. Daí depois do sujeito, então, a gente coloca o already, tu já terminou o tema, a gente quer dar ênfase, então, na ação. Então, é importante o posicionamento deles. Tudo certo com already? Vamos para o próximo. O yet vai ser o ainda, ou seja, algo que é esperado, ainda não aconteceu.
Então, qual é o posicionamento do yet? O yet é o mais fácil de todos de identificar. Sempre que tivesse uma lacuna no fim de frase, é o yet automaticamente, não interessa o sentido da frase. Tem que ser ele. Ele é o único que vai no fim de frase. Ou seja, e normalmente ele é usado em frases negativas e interrogativas. Esse é a grande ideia do yet, negativo e interrogativo. Ou seja, I haven't finished the homework yet. Eu ainda não terminei o tema. Então ele vem aqui no final da frase. Quando a gente for fazer uma pergunta, aqui, né? Ele vai ter um sentido de já. Tu já terminou o tema? Então ele pode ser usado na mesma questão do already. Só que o que vai diferenciar o posicionamento da frase? Porque o already tem que ser aqui e o yet tem que ser no final. Ele tem o mesmo sentido, o que muda é a posição. Agora, a gente pode usar o yet em frases afirmativas. Podemos. Mas ela vai ter um sentido negativo, né? Eu ainda não terminei. Só que a gente vai dizer, então, I have yet to finish the homework. Vamos olhar a diferença. Ele vai vir entre o have e o verbo, como already. Só que olha a diferença. Esse verbo não está no particípio, não está na terceira coluna. Ele está no infinitivo. Então, se a gente for usar o yet em frase afirmativa, o verbo principal, mesmo usando o have como auxiliar, o verbo principal tem que estar no infinitivo. Então, essa vai ser a diferença. Isso aqui não é tão comum, mas pode aparecer e pode acontecer. Agora, a gente tem o still, que também tem sentido de ainda. É a mesma coisa, algo esperado ainda não aconteceu. Tá, qual é a diferença dele para o yet? Posicionamento na frase. I still haven't finished the homework. Então, a gente vai ter uma frase negativa, só que em vez dele estar no final da frase, que nem o yet, ele está simplesmente depois do sujeito. She still hasn't finished the homework. Então, o mesmo sentido que o yet, o que muda é a posição. Ele vem depois do sujeito e não em fim da frase, como o yet. Tudo certo? Agora, então, a gente tem o just. O just é o recém, ou seja, ações e eventos muito recentes. Ele vai vir entre o verbo e o verbo principal. Então, I have just finished the homework. Eu recém terminei, eu acabei de terminar nesse exato momento. Então, aqui é importante que tenha algum contexto para a gente diferenciar, por exemplo, entre ele e o already. Porque os dois vão exatamente na mesma posição na frase. Então, a gente vai precisar de uma continuação da frase ou algum tipo de contexto para saber, então, qual é a diferença de um e de outro, para saber qual escolher. Mas, se for só fazer uma frase, vai ser essa diferença. O just, que vai vir na mesma posição que o already, tem esse sentido de recém, alguma ação que foi terminada agora ou muito, muito recentemente. Então, agora sim, a gente vai ver os verbos irregulares mais comuns que a gente tem. Então, são 2 slides, é bastante verbo, eu sei, mas a gente vai passar por eles com calma. Vamos começar pelo do e pelo go, que é o fazer e o ir, que são realmente muito comuns. Então, os dois vão ter a mesma terminação de NE. Então, o do fica done e o go fica gone. Então, dois terminados com NE. O próximo que a gente vai olhar é a troca de i por u. Então, a gente tem os exemplos ali. Sing, begin e drink, que vai virar sung, begun e drunk. E assim, não tem muito a ver o posicionamento na frase. Então, a gente não pode simplesmente assumir que todo verbo que tem i a gente vai fazer isso. Porque a gente vai olhar outro exemplo ali que não fecha muito isso. Então, aqui são só assim, exemplos de verbos que podem ser agrupados, porque eles são similares na sua forma. Mas não tem regra de como fazer, que nem tem nos regulares, que é só colocar ed. Então, aqui a gente realmente tem que parar um pouquinho, prestar atenção, trabalhar um pouquinho mais em cima disso para realmente aprender esses verbos. Então, seguindo o baile. Depois a gente tem 3 verbos, run, read e put, que vão ficar exatamente da mesma forma, inclusive na pronúncia. Então, vai ficar run, read e put. Na verdade, eles são exatamente o read e o put, a gente escreve da mesma forma também no past simple. Então, past simple e past participle vai ser exatamente a mesma coisa, não vai ter diferença.
Então, essa é a primeira parte feita. Depois, a gente vai ter o pay e o say, que vai virar paid e said. Mesmo que eles terminem com D, eles não são regulares. Por quê? Porque regular é ED. Eles podem enganar um pouquinho por essa terminação, mas aqui a gente tem um I, então, irregulares. Isso lembra muito daquela regrinha do Y, né, que a gente já viu várias vezes. Que se tem uma consoante antes, a gente vai tirar o Y e colocar um I. Claro que a gente tem uma vogal, mas é similar. Essa troca do Y por o I, quando a gente for fazer modificações em palavras, é muito comum no inglês. Então, vocês veem que está até aqui nos verbos irregulares. Depois, a gente vai ter terminados em EN, mas a gente vai ver que eles são bem diferentes uns dos outros. Por exemplo, a gente tem o be e o it, que eu já tinha falado antes, então a gente vai ter been e eaten, e sim, a gente acrescenta aqui, a gente não vai botar só been, porque daí been é o nome de uma pessoa. Depois, a gente tem drive e write, então a gente mantém o i, daí fica driven e written. Agora vamos olhar aqui, a gente vai colocar mais um T. Como é que a gente vai ter consoante, vogal, consoante? Considerando que a gente tira o E final para botar o EN, a gente vai ter isso e vai colocar isso. Só que, aqui não vai formar essa regra, então a gente não pode seguir isso. Realmente é muita irregularidade, muito verbo. Então, realmente, não dá assim, se isso acontece aqui, vai acontecer com todos. Não, vocês veem que fica driven com um V só. Depois, a gente vai ter os verbos com EA, speak e break. A pronúncia deles é diferente, mas escreve assim com EA e o K. O que a gente vai fazer? Troca o EA por O e bota EN no final. Então, spoken e broken. Ainda no EN, a gente tem o take, que fica taken, não tem mais nenhuma modificação nele. O give, que vira given. E o see, que fica seen. Depois a gente tem os ought. A gente tem o buy, o bring, o think e o fight. Esses verbos vão ser iguais na segunda coluna e na terceira coluna também. Então vai ser buy, vai ser bought na segunda coluna e bought na terceira coluna, que é o particípio que a gente está vendo. Então, bought, brought, thought e fought. Então, todas essas letras e a gente basicamente diz fought. 3 letras. Então, é assim que vai ser. Então, esses aqui. E similar a eles, a gente tem o ought. Teach vira taught e catch vira caught. A diferença aqui, então, aqui eles têm o e aqui eles têm a. Depois a gente tem o make e o have. Então, make fica made e have vira had. Seguindo, então, a gente tem os que vão terminar com T. Então, a gente vai ter o fill, o send, o keep e o build, que vão ficar felt, sent, kept e built. Então, vai ser essa a diferenciação. E eles vão ser também da mesma forma na segunda coluna. Então, já facilita um pouquinho para memorizar esses verbos ou para aprender eles. O leave, de sair, vira left. E aqui a gente tem que prestar atenção que é a mesma palavra que esquerda. Mas daí como é que a gente vai saber qual é qual? Pelo contexto. A gente vai saber se, olhando a frase, se vai ser um verbo ou se realmente está falando de esquerda. Depois a gente tell e o sell, que então vira told e sold. Fica também fácil de aprender eles. Daí a gente tem o stand e o understand. Então, se vocês verem o understand, tem stand dentro dele. Então, claro, se stand vira stood, understand também vai ser understood. Vai ser a mesma terminação. O hold vai trocar um O por um E e vai virar held. E aqui a gente vai ter o grow, o know e o fly. O fly não tem nada a ver com eles assim, mas eles vão ter a mesma terminação. Então, grow fica grown, know fica known e fly fica flown. Certo? Sei que é bastante coisa. E esses são os mais comuns. Tem muito mais verbos irregulares,
né, que você pode encontrar na internet, né? Tem diversas tabelas e também tem diversas maneiras de agrupar eles. Então, cada um tem que achar a melhor maneira de aprender eles, se vai ser realmente decorando, se vai ser escrevendo, copiando, né, as formas, preenchendo, achando uma coluna vazia e ficar preenchendo a coluna, né? Tem diversas maneiras de aprender. Eu, particularmente, sou muito visual e gosto de simplesmente copiar. Eu aprendo assim, copiando e consegue realmente entrar, consigo aprender dessa maneira. Eu preciso escrever para conseguir aprender melhor. Então, para mim, funciona assim, mas eu sei que é uma coisa muito chata ficar copiando assim, os mesmos verbos de novo e de novo e de novo. Então, cada um tem que ver qual é a melhor maneira para si, né? Qual é a melhor habilidade, como é que funciona melhor, para poder aprender todos esses verbinhos. Certo? Então, por hoje é isso. Bye bye, see you next time.